Após a humanidade vencer uma guerra sangrenta, Kai Sakura Vento é enviada a um mundo paralelo onde os humanos foram derrotados nesse conflito. Diante de uma entidade que não sabe se é um anjo ou um demônio, o herói fica surpreso ao ver aquele ser pedindo ajuda a ele, um humano. Afinal, de onde ele veio, a humanidade travou uma batalha interminável contra as 4 raças inimigas. Porém, ninguém mais se lembra quem ele é nesse mundo alternativo. Como de costume, Kai deixa seu veículo para monitorar o cemitério por exatos 300 segundos. Impacientes, seus companheiros aguardam o trabalho ser feito, porque metódico como sempre, o sujeito não abre mão de um segundo sequer. Através da lente do seu binóculo, ele observa um dos pilares do conflito causado pelos demônios, detentores de um enorme poder mágico. Do outro lado da trincheira, anjos e elfos são considerados meio humanos, seres celestiais. No meio disso, os espíritos estão envolvidos nessa guerra, criaturas com tipos especiais de corpos. Além deles, feras míticas, como dragões, devastam os campos de batalha com sua ferocidade inigualável. Juntos da humanidade, todos esses seres iniciaram um conflito generalizado conhecido como a Grande Guerra das 5 Raças. Kai, como um dos militares da Federação Urza, não pode permitir que esse choque volte a estourar, por isso monitora incessantemente o cemitério onde os demônios foram selados. Ao finalizar os 300 segundos da observação, o jovem membro retorna ao veículo da Urza e vai embora. De saco cheio, Ashton lembra que nenhum demônio jamais escapou do selo em 100 anos, mas Kai ressalta que a função deles, como agência de proteção à humanidade, é garantir que isso jamais aconteça. Ashton argumenta que existem 4 cemitérios iguais a esse pelo mundo, e que não adianta se eles forem os únicos a levar esse trabalho a sério. O colega não tem dúvida de que todos dão o máximo para fazerem um bom trabalho, porque a fuga dos demônios causaria uma catástrofe sem precedentes. Que a mulher da equipe tenta acalmar um amigo, deixando claro que tudo tá em paz, porém ele não quer baixar a guarda por nenhum momento. Após a viagem, eles retornam a Vishal, na Federação Urza, onde fica a filial que contrata os 3 funcionários. Em uma das sessões de treino, ao lado de Ashnan já inconsciente, Kai usa um boneco de máquina do tipo Fera Mítica e é alertado pelo sistema, que é extremamente arriscado combater um oponente desse nível sendo um soldado de baixa patente. Sem dar ouvidos, o soldado ataca o tornozelo da Fera Mecânica. Quando o dragão ia engolir o garoto, Saki desliga o robô e finaliza o treino de combate. Preocupada, ela avisa que o cara vai acabar indo pro saco se continuar nesse ritmo insano, mas Kai acredita que precisa superar seus limites para fazer a prática valer a pena. Por essas e outras, a garota acredita que esse garoto teria entrado pra história se tivesse nascido na época da Grande Guerra das 5 Raças, assim como o profeta Cid. Kai fica honrado com o elogio, mas não se imagina a altura de tal feito. Por mais que a lenda seja louvada entre os humanos, a garota não consegue imaginar que apenas um homem tenha derrotado esses 4 heróis, a heroína dos demônios, Imperatriz das Trevas Vanessa, o Lorde Celestial Alfreya, a Soberana dos Espíritos Rikugen Kyoko, e o Senhor das Feras Míticas, o Rei das Presas Hath. Apesar da descrença da parceira, Kai afirma que Cid saiu vitorioso dessa guerra por conta da espada brilhante dada pelo deus profético, Arsla Solaka. Seja como for, ela lembra que não existem fotos ou vídeos do herói humano, ao contrário de todos os outros. Por isso mantém seu ceticismo quanto à existência de Cid. Dito isso, ela vai dar uma levantada no Ashran com aquela dedada seca na costela e pergunta pros rapazes o que eles vão querer fazer para comemorar a promoção da Gianni. Ashran diz que um buquê de flores está de bom tamanho, mas Saki diz que a mulher está sendo transferida para a matriz da capital real de Urzaki, com 17 anos, sendo a mais nova da história a ser selecionada. Por isso algumas flores capengas não vão soar muito bem para uma conquista desse nível. Por falar nela, Gianni manda uma mensagem chamando Kai para encontrar ela amanhã de manhã no Terminal 9, em frente à estátua do gato, mas pede para manter em segredo da Saki e do Ashran. Os dois amigos começam a implicar com o cara por conta desse segredinho amoroso, então ele pega a pilha e avisa que vai dar uma corrida. Um dia depois ele se encontra com Gianni, porque a garota vai ser transferida na semana que vem e não quer ficar sem ver o amigo antes. Aliás, ela achava que ele tava de folga, apesar do uniforme vestido dizer outra coisa. Ele explica que fez o treinamento matinal e veio direto, então ela responde que Kai é o único cara que não se intimida com a ideia de fazer compras com ela, mas é disso que ela gosta nele. A ideia de Gianni é comprar um presente pra Saki e Ashran antes de partir pra Ozark, já que os 3 com certeza estão pensando em fazer o mesmo e essa será a última vez em que eles vão se ver. Kai acha isso um exagero, porque a promovida voltaria depois de 2 anos de formação como cadete em Vishal, mas Gianni se recorda que durante esse tempo, Saki e Ashran já terão terminado o serviço militar e vão voltar pra vida de civil. Ela acredita que só Kai deve continuar na Urza até lá, e o garoto compartilha desse sentimento. Orgulhoso da amiga, ele garante que ela vai superar até o próprio pai na carreira, o chefe da matriz de Urza. Esse é o sonho de Gianni desde que ela era pequena, e tudo que ela tem buscado pra vida desde então. Dito isso, continuando o rolê, os dois
dois param para comer alguma coisa enquanto a garota pensa no que vai levar para os amigos. Após decidir, ela agradece ao Kai pela companhia. Durante essa conversa, ela lembra de quando o garoto se perdeu no cemitério de demônios aos 10 anos, quando seu pai foi levar ele para inspeção. Quando chegou em casa naquele dia, Kai disse que viu a espada do Cid. Ele se recorda bem desse dia em que caiu no vazio absoluto, cercado por aquelas criaturas medonhas, até que em sua queda livre, uma espada brilhante iluminava o caminho e atraía o toque do pequeno Kai Sakura. Apesar do trauma, Kai nunca contou essa história para mais ninguém por achar que ninguém acreditaria nele. Seja como for, desde esse incidente, ele passou a enxergar de forma pessoal uma responsabilidade por garantir que aqueles demônios jamais saiam do cemitério. Por essa mentalidade, Gianni acredita que o jovem ainda estará na Agência de Proteção à Humanidade daqui a 2 anos. Por falar nisso, ela questiona o que ele acha que será do futuro, para além desses 2 anos. Mas antes de responder, Kai vê o mundo à sua volta se esfalecendo aos poucos. Diante dessa distorção estática, alguma espécie de sistema anuncia que a reencarnação mundial foi ativada. Com isso, Kai Sakura Vento é carregado até um mundo alternativo onde os prédios da sua cidade, Vishal, tinham sido todos destruídos, e o ambiente sombrio de guerra havia sido instaurado. Acima disso tudo, um demônio gigantesco surge por trás dos prédios e ataca o humano com sua magia. Ao conseguir se livrar da morte e sem tempo de refletir sobre tudo, Kai corre na direção do seu rifle e dispara contra a nova magia do demônio com uma bala élfica modificada, cancelando o feitiço e surpreendendo o oponente. Irada, a criatura volta a investir contra o homem, exigindo uma grande habilidade de esquiva por parte do Kai, esse que consegue ultrapassar os obstáculos e atingir o inimigo com sua baioneta. A camada de pele dele era extremamente resistente, tornando a lâmina inútil, porém o soldado da Urza dispara mais uma vez contra o demônio, dessa vez com uma bala draconiana modificada que reproduz a baforada das feras míticas. Após causar uma tremenda explosão no corpo do alvo, Kai se orgulha de ter conseguido reproduzir os movimentos que treinou para derrotar um demônio. Indignada, outra entidade maligna surge sem acreditar que um humano derrotou alguém da sua espécie, e Kai repara que o ser consegue falar o idioma humano bem até demais. O demônio ressalta que a maneira mais fácil de dar ordens a um escravo é se comunicando na língua dele, e essa frase deixa Kai em choque, imaginando que ele certamente é a escória desse mundo. O demônio sente o cheiro de perigo no garoto e conjura uma magia para matar ele, até que Saki surge com o Jeep da Urza, joga uma granada luminária na entidade e salva seu amigo. Feito isso, Kai grita o nome da amiga. Saki não sabe o motivo desse desconhecido saber seu nome. Da mesma forma, Kai vai até Ashtan, mas ele também não sabe quem é o garoto. Sem entender nada, o protagonista se recorda que os 3 faziam parte da mesma unidade na Agência de Proteção à Humanidade. Mas Saki também não sabe que agência é essa, porque é um soldado da Resistência, o exército humano rebelde. Cada vez mais confuso, Kai pergunta o que aconteceu com esse mundo. Então a garota explica que houve uma longa batalha chamada de Grande Guerra das 5 Raças, e a humanidade foi derrotada há mais de 30 anos. Cada cidade do mundo foi invadida pelas raças inimigas, e desde então, os humanos sobreviventes estão se escondendo à medida do possível. Segundo Ashtan, as outras raças ainda estão em disputa pelos territórios conquistados, e a Federação Urza foi tomada pelos demônios, por isso todos os moradores foram obrigados a fugir. No entanto, aproveitando uma área subterrânea que sobreviveu intacta à guerra, os humanos produziram refúgio para viverem. Kai questiona como a humanidade perdeu essa batalha, e os 2 soldados da Resistência contam que eles não foram páreos para criaturas tão poderosas, fora que cada raça possui um herói para si, ao contrário dos homens. Kai pergunta sobre o profeta Cid, mas nenhum dos 2 faz ideia de quem é. O garoto perdido afirma que é o herói que derrotou as outras 4 raças, mas Ashdan acredita que não estaria vivendo no subsolo se esse cara realmente existisse. Ao redor dos 3, a tropa principal da cidade subterrânea chegava. Como algumas cidades ainda resistem, cada uma delas possui uma guarnição supervisionada pela tropa principal. Segundo Saki Ashdan, o comandante dessa tropa e da resistência é visto como um salvador pro povo da Federação Urza. Seu nome é Gianni, um líder empático e carismático que foi abraçado pela civilização humana. Em meus comandos, Gianni pergunta quem é o soldado desconhecido, e enquanto seus colegas explicam, Kai fica sem reação ao perceber que nem sua melhor amiga sabe quem ele é. O garoto não consegue deixar isso pra trás, então grita o nome de Gianni e lembra que os 2 estavam fazendo compras há poucos minutos atrás. O comandante pergunta que história é essa, porque não conhece esse soldado. Então se vira novamente e vai até uma reunião que estava programada. Não satisfeito, Kai questiona o motivo da sua amiga estar fingindo que é um homem, já que seu sonho como filha sempre foi superar a carreira do pai. Falin, uma das subordinadas do líder, agarra Kai pelo pulso, mas Gianni pede que ele seja solto. Após a partida do comandante, Saki indaga o que tem na cabeça do moleque, e Ashdan empresta seu quarto pro garoto descansar um pouco e colocar a mente no lugar. Ao chegar na casa do Ashdan, o enviado a esse mundo não consegue pensar em outra coisa a não ser o motivo disso tudo tá acontecendo com ele. Não importa o quanto ele lê os documentos,
humanos. Os únicos registros faltantes são os dele e do Cid. O que Kai não entende é que se o profeta Cid nunca viveu, não deveriam existir os 4 cemitérios para selar as 4 raças. No dia seguinte, Kai questiona os velhos amigos sobre os cemitérios, mas eles não conhecem nada desse tipo. Diante disso, Kai pede o carro emprestado e promete voltar até o meio-dia. Sob os protestos da Saki, Ashton joga a chave pro desconhecido por puro reflexo. Então Kai parte para a destruição caótica de Vishal, até chegar no cemitério que monitorava no mundo original. Ao se dirigir até a entrada, ele se depara com a espada do profeta Cid e a empunha. Uma voz saída da arma decreta que o portador dessa relíquia se tornou agora o detentor do código. Com isso, Kai é levado até um local onde um ser angelical ansiava por ajuda. Com algum esforço, a mulher consegue dizer que seu nome é Rinne. Apesar da situação desumana em que aquela entidade se encontra, Kai não quer arriscar libertar um demônio, mas como não se vê simplesmente deixando ela para trás nessa situação, ele apenas torce para que esse ser não ataque. Então ele usa sua lâmina para quebrar a corrente, mas nada acontece. Ele apela para o seu rifle, mas nenhum disparo causa qualquer tipo de dano. Com isso, Kai imagina que poderia utilizar a espada que encontrou no cemitério. E mesmo que não fosse sua intenção, a arma do Cid se manifesta em suas mãos e deixa claro que é o caminho. Com um simples golpe, as correntes logo se estilhaçaram e devolveram a liberdade à prisioneira. Ao retomar sua consciência, Rinne leva um susto e se livra do colo do humano. Então grita com raiva pelo nome de Vanessa, clamando pela volta dela e alegando que ainda não perdeu esse confronto. Desprezando Kai, Rinne afirma que não pode ser derrotada pelo mero demônio lacaio que foi enviado e ataca o humano. Após desviar da primeira magia, o combatente se vê formar na sua frente uma grande massa de energia mágica prestes a voar para cima dele, até que nesse momento a voz do sistema indica que o detentor do código deve cortar fora o destino da morte. Usando sua lâmina, o jovem humano rasga o feitiço da entidade no meio, deixando ela incrédula. Rinne questiona como um demônio fraco pode ser capaz de destruir seus ataques, então Kai vira de costas para provar ser um humano, uma vez que não possui asas nem cauda. Se dando conta daquela situação, Rinne pede desculpas pelo comportamento, porque seu rancor pelos demônios faz com que ela haja com um ódio impulsivo. Como Rinne alega não ser um demônio, Kai pergunta sua espécie, mas a mulher não parece confortável com essa pergunta e pede para isso ser deixado de lado. Aceitando as condições, Kai agora quer saber onde eles estão, mas a própria Rinne não sabe dizer, porque estava lutando com a Vanessa e simplesmente foi parar ali. Assustado, o humano questiona se ela tá falando da Imperatriz das Trevas e heroína dos demônios, porque essa não é uma rival qualquer. Rinne afirma que é capaz de devastar um exército inteiro de demônios, mas ressalta o que acabou de ver vindo desse jovem garoto. Afinal, ele destruiu uma magia dela. Kai ia explicar que a responsável foi a espada que carregava, até que nesse meio tempo, uma mulher robótica anuncia que a entidade de destino singular foi despertada e que seu nível de ameaça para o novo mundo estabelecido é gigantesco. Por essa razão, a robô inicia a selagem através de Last Risers. Dito isso, a máquina ataca Kai e Rinne com toda a sua força, e conforme a estrutura em volta era despedaçada, os dois tentavam manter distância, mas a máquina usa seu portal para alcançar os alvos e agarrar Rinne. Feito isso, é iniciado o Código Zero, onde orbes mágicos eram conjurados e feriam o corpo da vítima. Vendo aquilo diante dos seus olhos, Kai se recusa a ficar parado e reage com a espada de Cid, cortando no meio a garra metálica que segurava a entidade de destino singular. A máquina fica de boca aberta ao observar a espada proibida, e enquanto Rinne pode ver a imagem de Cid refletida em Kai, o garoto teleporta os dois para um local afastado. Em segurança, Rinne desabafa seu pavor com um forte abraço no seu salvador, gesto que o humano retribui. Analisando as circunstâncias, ele pergunta se a mulher não possui companheiros, e de fato ela não tem ninguém. Aliás, é a primeira vez que alguém faz algo assim por ela. Tanto os celestiais quanto espíritos e feras disseram que Rinne não é como eles, e os demônios foram os mais cruéis de todos, dizendo que a garota é uma abominação. Foi por esse motivo que Rinne acabou em um duelo com a líder deles, Vanessa. Da mesma forma, Kai se identifica com a história de vida daquela entidade, porque ninguém se lembra de quem ele é nesse mundo. Até onde ele sabia, os humanos tinham vencido a grande guerra das 5 raças, mas agora ele vê a cidade que antes era sua casa desmoronada em ruínas. Rinne confessa que não sabia disso, até porque, um pouco antes de lutar com Vanessa, os humanos estavam começando a vencer a guerra após a aparição de um herói. Escutando isso, Kai questiona se a garota conhece Cid, mas ela não se recorda de ninguém com esse nome. Ainda assim, o homem se contenta de ter uma companheira e poder partilhar com alguém uma história familiar. Feliz com essa ideia, Rinne jamais tinha ouvido de alguém que ela era uma companheira, e isso fortalece ainda mais o vínculo entre os dois seres perdidos nesse universo sombrio. Ao iniciarem sua caminhada, Rinne desmaia, fazendo o garoto carregar ela em seu ombro. Ele avisa que precisa passar na cidade e por mais que não confie nos humanos em geral, ela confia em Kai, por isso vai com ele. Mais tarde, já deitada em sua cama, Kai sente o peso do próprio corpo após o dia torturante. Como se não bastasse, no caminho até a cidade, Rinne entrou em pânico no carro, e por mais que consiga esconder as asas diante do povo, ela ainda chama muita atenção com seu comportamento estranho. Escutando Rinne cantando no chuveiro, Kai não imaginava que as outras raças sabiam cantar. De repente, ela surge correndo de toalha para alertar que a água parou de sair. Por falar nisso, ela considera que os humanos
humanos são muito injustos por terem essa água quente para se banhar, enquanto a vida toda ela tinha que tomar banho nas águas geladas de rios e lagos. Além disso, a cama do Kai é tão macia, enquanto ela dormiu a vida inteira deitada em matagais e rochas. Porém, segundo ela mesma viu na superfície, agora essa cidade humana virou ruínas, assim como o homem tinha dito. Até ele mesmo custa acreditar que tá num mundo onde o resultado histórico da Grande Guerra foi invertido. Rini aposta que eles vão dar um jeito de sair dali e voltar pro mundo de onde vieram, e até o momento, esperança é a única coisa que os dois têm. Quando a hora de dormir chega, Rini dorme pela primeira vez numa cama quente, enquanto Kai tenta descansar no chão da forma que dá. No entanto, seu repouso é revogado quando a garota alerta sobre a forte presença de uma magia nos arredores, afirmando com todas as palavras que tem um demônio por ali. De fato, o sistema de som da cidade anuncia que tá acontecendo um ataque inimigo e que todos os civis devem ser evacuados. Ao sair pra rua, Kai lamenta que até um dos últimos refúgios dos humanos tá em perigo, e isso dá certeza pra ele que sua raça tá acuada até o pescoço e não tem ninguém pra salvar todos. Entretanto, pelo que vivenciou ontem, o garoto acredita que possa ser a única pessoa capaz de, ao menos, imitar Cid em seus passos ao manusear a espada proibida. Logo, usando esse trunfo, ele parte pra batalha. Enquanto isso, Saki e Ashiran já estavam na linha de frente disparando contra os demônios, mas a couraça resistente das criaturas impedia que elas fossem feridas. Com isso, Ashiran pede pra camarada pegar a metralhadora. No meio do caminho, a garota seria morta por um dos inimigos, porém Kai surge pra impedir o fim de Saki. Após golpear fortemente o demônio, ele pede pra garota usar água contra os oponentes, porque ao absorver esse líquido, o corpo de pedra deles fica pesado e eles não conseguem voar. Após esse passo, o caminho é tacar bomba nos inimigos até eles virarem cinzas. Por falar nisso, parecia a vez de Ashiran morrer, mas Kai consegue ajudar a tempo novamente. Com a espada de Cid em mãos, o garoto parecia estar muitos níveis acima do que poderia esperar, e esse poder repentino é o responsável por, até o momento, igualar as forças entre as duas raças. Com o auxílio de Rinne, a dupla consegue derrubar até o último oponente, e a capacidade extraordinária daquela entidade fez o humano entender que realmente ela poderia bater de frente com Vanessa. Mesmo assim, parte da cidade foi devastada, e estruturas que serviam de moradia para a população estavam em chamas. Assustados, Saki e Ashiran chegam com 1000 perguntas sobre como Kai foi capaz de fazer aquilo tudo. Então ele revela que veio de um mundo onde os humanos venceram esse conflito, e o estilo de luta desse mundo, além das munições especiais, são os avanços tecnológicos que ajudaram a trazer essa vitória. Os dois combatentes desse universo iam questionar que história maluca é essa, mas de repente Ashiran é informado pelo time de vigilância que 2 demônios batedores escaparam. Sem demorar, o combatente corre para avisar o quartel-general e já prevê o pior, porque agora os demônios sabem onde o refúgio fica e da próxima vez vão voltar com ainda mais unidades. Saki chama Kai para acompanhar eles até o QG, porque Gianni poderia usar a força dele nessa guerra, então ele aceita. No caminho, Kai pergunta se o QG do exército rebelde da Federação Urza não fica na capital real, que tá em ruínas, mas Ashiran acredita que é justamente por esse motivo que os demônios jamais pensariam que tem humanos lá. Saki conta que essa ideia foi do antigo comandante, o pai da Gianni, que se aposentou há 2 anos devido a um ferimento, dando ao filho o título de sucessor. Algum tempo depois, no quartel-general, os oficiais não acreditam que o homem e a entidade vieram de um mundo alternativo onde a guerra foi ganha, e Gianni quer saber a relação entre ela e Kai nesse tal mundo diferente, já que o estranho falou com ela como se a conhecesse. Então a Kai conta que os dois eram amigos de infância, e que Gianni sempre dizia que queria ser como Algiger. Ao escutar esses nomes, Gianni entra em choque e encerra a reunião ali mesmo. À noite, Fallen bate na porta do Kai para avisar que a comandante aguarda ele. Ao chegar, o garoto vê sua amiga sem um disfarce de homem, e ela conta que apenas Fallen e os diretores veteranos sabem que ela é mulher. Em seguida, ela se mostra surpresa por Kai saber os apelidos do seu pai e seu avô, Algiger. Por essa razão, por mais que não acredite em tudo, ela considera a possibilidade do forasteiro estar dizendo a verdade. Então pede a ajuda dele para entrar em contato com os outros 5 núcleos de resistência e cercar os demônios que pretendem invadir o refúgio Neo Vishal. Rinne argumenta que ainda que a missão venha a ter sucesso, isso só provocaria ainda mais os demônios, que revidariam com ainda mais força, mas Gianni não vê outra opção. Sendo assim, Kai sugere que eles ataquem a capital real, tendo como alvo principal a Imperatriz das Trevas, Vanessa. Achando que o homem tá louco, a comandante lembra que aquele demônio foi o responsável por dizimar o exército de defesa da capital inteiro há 30 anos atrás, além de ter ocupado o palácio. Em resposta, Kai menciona a história de Cid, que derrotou a heroína dos demônios sozinho e sente que é capaz de fazer o mesmo. Sem botar muita fé no jovem combatente, a comandante pergunta por que ele parece tão disposto a dar a vida por essa missão. Então ele ressalta que viu Ashiran e Saki arriscando o próprio pescoço em batalha,
família, e que mesmo que voltasse ao seu mundo original, não conseguiria encarar os dois se deixassem eles pra morte num mundo alternativo. Por fim, ele cria um plano a partir da percepção que os demônios estão mais preocupados com as outras raças do que com os humanos. Por isso, a maior parte da força dele está disposta perto das fronteiras, e que provavelmente apenas cerca de 10% do total das forças demoníacas devem estar na capital real. Então ele gostaria que enquanto luta com Vanessa, o exército rebelde mantivesse esses 10% ocupados. Gianni concorda que pode segurar os inimigos por um tempo, mas acha que boa parte das suas tropas estariam mortas até a chegada ao palácio. Diante disso, Fallen sugere que eles invadam pelo subsolo, porque do lado de trás do palácio existe uma linha de trem subterrânea que a família real usava como rota de fuga. Surpresa, Gianni pergunta por que não foi informada antes sobre essa linha de trem. Então a combatente responde que o pai da Gianni não queria que ela se arriscasse a esse ponto, por isso pediu para os subordinados omitirem essa estratégia. Dito isso, a comandante anuncia uma reunião para finalmente retornar à Federação Urza. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!